Olá a todos, meu nome é Thiago Cândido dos Santos, aluno do Bionorte, autor principal do trabalho Curso Social do Carbono, uma perspectiva econômica para a Amazônia Oriental no estado do Maranhão, Brasil. A floresta amazônica localizada na porção oriental do estado do Maranhão, que faz parte também da Amazônia Oriental, grande porção da Amazônia Oriental está localizada nessa região, tem passado por um intenso processo de antropização nas últimas décadas que tem levado à emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera, principalmente o carbono oriundo presente na biomassa da floresta, quanto o carbono presente no solo, através do processo de conversão para outros usos, como pecuária e a agricultura. Então, é sempre importante essa busca por novas formas, né? Novas iniciativas de desenvolvimento econômico que possam beneficiar tanto a população local quanto a preservar a biodiversidade. Então, o custo social do carbono é uma ferramenta que foi criada para compensar as emissões de gases de efeito estufa com forma de pagamento pelos serviços ecossistêmicos que é utilizado pela sociedade. E o carbono orgânico do solo é um importante ativo em que parte importante na manutenção dos serviços ecossistêmicos e também um importante fator para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, como sequestrar o carbono que já está presente na atmosfera. Né? Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial econômico justamente dos estoques de carbono orgânico do solo em diferentes profundidades do solo na Amazônia Oriental do estado do Maranhão, levando em consideração o custo social do carbono derivado pela US Environmental Protection Agency, EPA. Então, para fazer essas estimativas, foram feitos em diversas coletas de solo na região compreendente ao bioma Amazônia no estado do Maranhão. Né? Essas amostras foram coletadas em profundidade 0,5, 5 a 15 e 15 a 30 centímetros e foram analisadas de acordo com a metodologia proposta de Raj, bem como foram feitos as análises de densidade para então ter as informações necessárias para calcular os estoques de carbono orgânico do solo. Uma vez que esses resultados foram obtidos, né, esses dados foram obtidos, foram feitas as estimativas da valoração monetária do estoque de carbono orgânico do solo para essa região, de acordo com a metodologia da EPA, e corresponde a um montante aí de $42 por megagrama de CO2 emitido para a atmosfera. Então foi feita aí essa estimativa da valoração dos estoques de carbono para cada camada, considerando essa metodologia. Então, nossos resultados foram o seguinte: foram feitas uma estimativa para uma área de 112 mil quilômetros quadrados, que corresponde ao bioma Amazônia no estado do Maranhão. E nós observamos que na camada 0,5 centímetro foram estimados 0,11 petagramas de carbono. Tem armazenado nessa camada 0,11 pentagramas de carbono. Na camada 5 a 15 centímetros, 0,17 pentagramas de carbono. Na de 15 a 30 centímetros, 0,22 pentagramas de carbono. Na camada 0 a 30 centímetros, observamos um valor 0,50 pentagramas de carbono. A segunda etapa foi verificar o quanto vale, quanto vale esse ativo armazenado em forma de carbono orgânico do solo nessas diferentes camadas. Então, nas nossas estimativas, nós observamos que na camada 0,5 centímetro, em termos de valoração, em termos de valor, aquela quantidade de estoque de carbono, ela vale 1,66 bilhão de dólares. Na camada de 0,5 centímetros. Na camada de 5 a 15 centímetros, o estoque armazenado nessa camada ele tem a valoração de 2,58 bilhões de dólares. De 15 a 30 centímetros, 3,42 bilhões de dólares. De 0 a 30 centímetros, 7,65 bilhões de dólares. Seria a camada, o perfil de 0 a 30 centímetros tem aí uma valoração de 0,65. O que esses números significam? Esses números significam que o carbono armazenado nessa camada, nessas diferentes camadas, ele tem essa valoração, esse custo. Se esse carbono armazenado, ele tem essa valoração. Mas se esse carbono ele for emitido, tem-se um parâmetro de custo de quanto
esse carbono, o custo, na verdade, das emissões deste carbono para a atmosfera, em caso do carbono que está armazenado no solo ser transformado em CO2 e emitido para a atmosfera. Então, a preservação dos estoques de carbono é essencial e o solo mostra-se como aí um importante ativo financeiro para gerar políticas públicas para a região, e esses valores servem também como parâmetro para que essas políticas públicas desenvolvam formas de pagamento pelos serviços ecossistêmicos para manter o carbono no solo e também para incentivar o sequestro de carbono, seja pela regeneração das áreas de floresta, seja pela introdução de sistemas conservacionistas em áreas de agropecuária e agricultura. Então, nossa conclusão é que os resultados desse estudo sugerem que a valoração dos estoques de carbono orgânico do solo representa uma importante estratégia para a preservação da floresta amazônica e também evidencia o potencial econômico dos estoques de carbono orgânico do solo para mitigar as emissões de gases de efeito estufa. Por fim, gostaria de agradecer a UFMA, Bionorte, a CAPES. Então, mais, agradeço a atenção de todos.